Olá, seja bem-vindo ao Nada Trivial, começo de semana, segunda-feira. Então vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode aplicar a neurociência ao ambiente organizacional, ambiente corporativo. E hoje eu quero te provocar sobre você, líder, você, indivíduo que está aí no cotidiano das empresas, como é que você está se relacionando com essa ideia da inteligência artificial? Será que você está comprado nesse alarmismo que tomou conta da sociedade, em acreditar que a inteligência artificial vai substituir o ser humano nas empresas? Ou você já começou a perceber onde estão as oportunidades? O fato é que a maior parte das pessoas ainda está nesse lugar do medo, do desconhecido. E aí o termo, né, inteligência artificial, meio assustador, porque sempre foi esse o lugar em que nós estivemos únicos, né? Se a gente for olhar para a natureza, olhar para o nosso entorno, nós sempre nos vangloriamos, nós sempre nos edificamos como seres humanos nesse lugar da inteligência. Só nós somos inteligentes, né? Ainda que a gente já sabe que isso não é uma verdade absoluta, porque nós vamos encontrar diferentes manifestações de inteligência em outras espécies, que não exatamente como a gente se refere, né, à inteligência humana. O fato é que a gente pode até questionar, chamar essa tecnologia de inteligente, mas isso tem nos assustado, porque vai justamente no lugar onde nós sempre nos consideramos muito únicos, muito próprios, muito dominantes. E aí uma tecnologia vai ser capaz de edificar ali algum tipo de recurso que antes só o ser humano era capaz? Será que é por aí mesmo? E o fato é que, especialmente lideranças organizacionais, até mesmo liderados, pessoas que estão ali fazendo as entregas cotidianas nas empresas, têm se perguntado, têm se debruçado sobre esse problema. Será que de alguma forma eu estou sendo ameaçado por esse modelo de inteligência? E aqui tem um ponto interessante que a gente pode analisar à luz da neurociência, que é justamente a forma com que o medo atua na nossa capacidade de reflexão. Toda vez que a gente se posiciona de forma alarmista, e não é nem a força do alarmismo no sentido do exagero, mas é todas as vezes que a gente verifica numa determinada circunstância a possibilidade dela ser ameaçadora para nós ficamos presos nisso. Esse, quem sabe, seja o principal problema da gente não lidar muito bem com os nossos medos, com os nossos temores, né? E aí a gente fica muito reativo e preso cognitivamente à visão ameaçadora daquele processo. Então, é isso que tem acontecido. A inteligência artificial, porque ela vai justamente nesse lugar de ameaçar a nossa hegemonia, né, na natureza, como seres inteligentes, isso provoca no ser humano percepção de medo. E como a gente também reconhece no ambiente organizacional, no ambiente do mundo do trabalho, uma espécie de uma mais-valia muito cruel, que é ser humano, se você não for eficiente, não for mais eficiente, não entregar mais valor, eu vou te trocar, ou eu vou te substituir, ou eu vou tirar você por um outro, né? E aí quando eu estou diante de uma forma de inteligência que eu desconheço, que eu não sei qual é a abrangência, qual é a potência, e fica claro, né, que essa inteligência não vai precisar dormir, né, não vai ter problema de saúde mental, não vai ter crise, não vai faltar para ir ao médico, né? E todas essas agruras da relação com os seres humanos dentro do ambiente organizacional, isso ainda parece ser uma ameaça maior, porque quando eu vou ser substituído por um outro ser humano, esse outro ser humano tem as mesmas limitações que eu, né? Então é uma competição, vamos dizer assim, que eu considero mais justa, né? Mas qual o tamanho do medo que tem quando eu olho para alguma coisa que não é como eu sou e que poderia entregar, quem sabe, um valor que eu não posso? Será que eu sempre vou ficar com essa visão do que eu vou perder? Ou dá pra gente virar esse jogo e começar a entender que existem muitas propriedades
que são possíveis num ambiente tecnológico, digital, que não são possíveis no nosso processo biológico analógico. É isso, porque a inteligência artificial opera seguindo princípios semelhantes ao cérebro humano, mas não opera como o cérebro humano. Se por um lado ela tem mais recursos em alguns pontos, ela também tem mais vulnerabilidades ou impossibilidades em outros. E o que nos cabe nesse momento, e eu tenho discutido muito isso com grandes pensadores da tecnologia, né, como eu faço parte da Singularity University aqui no Brasil, e a gente tem contato, obviamente, com todo o ecossistema da Singularity no mundo todo, e para quem não sabe, a Singularity é uma iniciativa de formação, de educação, de uma mentalidade diferenciada para que a gente compreenda a interface da tecnologia com a economia, com a sociedade, com a cultura, com os modos de viver humanos. Nós temos discutido o impacto disso. E a gente tem falado muito, nesse contexto, da possibilidade da tecnologia nos trazer recursos exponenciais. Como que é isso, Carla? É um crescimento que não é linear, é um crescimento exponencial. E aí, óbvio, eu poderia gastar aqui, quem sabe, algumas horas para debater por que a tecnologia nos dá essa possibilidade. Isso é um pouco mais elaborado, precisamos pensar um pouco mais profundamente. Mas assim, por cima, né, de forma um pouco mais direta, a gente pode compreender que quando você tem a aceleração de um determinado tipo de processo, que nós não conseguimos acelerar, não é possível para o cérebro humano atingir essa performance, o melhor que a gente pode entender sobre isso é como é que esta performance que a tecnologia pode nos trazer amplia a minha capacidade de entrega de trabalho. Tá aí o desafio. Porque enquanto você estiver olhando para esse lugar da ameaça, tá todo mundo já se dando conta de que provavelmente não será a inteligência artificial que vai substituir uma pessoa, mas são pessoas que usam a inteligência artificial que substituirão pessoas que não usam. Esse é o ponto. Porque, mais uma vez, nós estamos falando de ferramenta, nós estamos falando de recurso. Nós já tivemos um incremento de tantos recursos distintos no viver humano, e muitos deles exponencializaram. Pensa no impacto que tem um transporte aéreo, ou mesmo um transporte terrestre de alta velocidade, um trem de alta velocidade, um carro que se desloca a 120 km por hora. Pensa o que foi isso em incremento para a vida na Terra. Pensa nos processos que foram possíveis, porque a gente tem máquinas que transportam equipamentos, máquinas que transportam pessoas, recursos. Pensa no recurso que é você ter um transporte por motocicleta numa cidade com um trânsito impossível, como é o caso da minha. Eu moro em São Paulo. Não existe você mandar uma encomenda, você levar um documento, se não for através de um motociclista, né? Pago para esse fim, que vai cruzar a cidade aí nos corredores dos carros. Isso tudo é tecnologia, que exponencializa recursos. Então a pergunta para a gente se fazer agora é: qual é o recurso que essa tecnologia específica da inteligência artificial está aportando na humanidade? E eu poderia dizer que é justamente a capacidade de processar volume de dados que é impossível de ser processado pelo ser humano. E, justamente porque vai aumentar o volume de dados que se pode processar, também vai melhorar a acuidade na qual nós poderemos reconhecer padrões de significado. Que é exatamente isso que o nosso cérebro faz o tempo todo. A gente analisa situações, a gente observa os padrões que existem nessa situação e atribui significados a esses padrões. Muitas vezes a gente vai inclusive enviesar, porque a gente não consegue dar conta de todos os dados que existem. Então vai ter determinados tipos de pessoas que eu vou avaliar de forma mais positiva do que outras, por causa de padrões que eu reconheci nessas pessoas. Agora, pensa em uma tecnologia capaz de aumentar em muito o volume de dados a serem processados e ainda assim procurar padrões e atribuir significados.
E aí entregar tudo isso de bandeja para você, líder. De bandeja para você, gestor. Que precisa desses dados sobre comportamento, sobre tomada de decisão, sobre comunicação, sobre os desejos dos clientes, sobre como tem sido verificada a experiência que você promove para quem trabalha com você, para o seu cliente, para o seu fornecedor, ampliando os recursos que você tem de análise, ampliando aquilo que a gente chama de intuição, sabe? Dando mais recursos para a sua intuição, com dados mais estruturados, dando mais recursos para a sua capacidade de julgar as circunstâncias, com dados mais estruturados. Então comece a pensar justamente como é que no seu dia a dia, no seu cotidiano, essa enorme capacidade de processamento de dados e percepção de padrões pode te auxiliar. E mais, quando a gente pensar na inteligência artificial generativa, é como que ao reconhecer esses padrões, nós conseguimos emular alguns comportamentos humanos, não emular o cérebro humano, mas alguns comportamentos, como é o caso da produção artística, na composição de imagens, na produção textual, na composição de textos, de ficção, de romance, de blogs, e também na fronteira da possibilidade de você produzir, a partir do seu conhecimento e dos seus dados, um modelo que é uma imitação sua de IA generativa. Eu, inclusive, estou investindo nessa ideia nesse momento, de pegar tudo que eu já produzi em texto, em vídeo, né, com todos os conteúdos do Nada Trivial, e produzir um avatar digital meu. Imagina que você possa ter acesso a um tipo de um chat GPT, uma IA generativa, só que ao invés dela estar baseada em todos os dados que existem na internet, nos livros, em todas as fontes de conteúdo da humanidade, ela esteja pautada única e exclusivamente nos conteúdos que eu gerei, nos livros que eu li, nas referências que eu tenho. Olha só, você, líder, já parou para pensar quantas vezes você gostaria de ser clonado para poder interagir com os seus liderados? Será que você não poderia fazer um avatar digital, líder, que interagisse com os seus colaboradores e ajudasse-os a tomar decisões, e inclusive aumentando a autonomia e delegação à medida em que eles vão se tornando mais potentes? Os usos são muitos. E a única coisa que você não deve é ficar preso no medo, preso na insegurança, preso nesse medo que o desconhecido nos causa. Especialmente quando esse desconhecido está num campo do conhecimento que nos é tão caro, que é a nossa função inteligente. Porque como indivíduos, né, como espécie dentro dessa natureza, a gente sabe que a gente nada mal, que a gente corre mal, que a gente nem voa, né, que precisa de aparatos para tudo isso, e que o nosso único trunfo real é o pensamento, é a inteligência, é o raciocínio. Então a gente se sente muito ameaçado por isso. Mas não se esqueça, mais uma vez, essa ameaça não vem de fora para dentro. Fomos nós que criamos essa tecnologia. E nós vamos fazer dela aquilo que foi conveniente para cada um de nós. Então a escolha está em cada um. Escolher pelo medo, escolher refutar, só vai adiar o enfrentamento. Porque não vai voltar. Nós não vamos viver nunca mais num mundo que não terá inteligência artificial. O saudosismo, a vontade da nostalgia do retorno, não vai levar você a lugar nenhum. Então, encoraje-se a enfrentar e reconhecer aonde está o grande benefício que a inteligência artificial vai trazer para a humanidade. Eu estou confiante e espero que você perceba que de trivial isso não tem nada. Mas você já sabe, se fosse trivial, não ia ter a menor graça. Então, divirta-se com as ideias de futuro possíveis que estão se apresentando para nós e faça o melhor uso delas. Te espero por aqui todo dia útil, que tem vídeo novo no Nada Trivial, e às segundas-feiras nós falamos de neurociência aplicada ao ambiente corporativo no nosso quadro Inspiring Brains. Obrigado por ter estado até aqui comigo. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem pode se beneficiar desse conteúdo e também se inscrever no canal, porque você ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Um grande abraço e até o próximo.